E a população de Portugal vai às ruas e urnas hoje para votar no próximo presidente do país, Eliseu Caetano. Está ao vivo conosco, Eliseu. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã. Oi, Marcelo, agora sim, muito bom dia novamente para você, para a Danúbia e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan neste domingo. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, 6 horas da manhã, com 28 minutos na costa leste americana. Temperatura de momento aqui no sul da Flórida, pasmem, 13 graus Celsius. Vai ser um domingo frio por aqui, mas a nossa equipe de Inter segue acompanhando de perto as principais notícias internacionais. A gente vem agora trazendo as atualizações sobre a Europa, mas precisamente Portugal, que realiza hoje sua eleição presidencial, que vai escolher aí, portanto, o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, num pleito com um recorde de 11 candidatos e com pesquisas apontando que nenhum dos concorrentes deve ultrapassar 50% dos votos, o que coloca, portanto, no horizonte uma segunda volta, um segundo turno, aliás, já com data marcada para o próximo dia 8 de fevereiro. A agência internacional de notícias Reuters, inclusive, chamou esse momento de reflexo da fragmentação política no país, viu? A regra eleitoral lá em Portugal exige mais de 50% dos votos válidos para a vitória, isso em primeiro turno. Se isso não ocorrer, os dois mais votados avançam para o segundo turno, algo que ainda, segundo a agência, não acontece em 4 décadas. O presidente em Portugal tem um papel, sobretudo, institucional, mas com poderes relevantes, principalmente durante crises, viu? O chefe de Estado pode, por exemplo, por lá, dissolver o parlamento, demitir o governo, convocar eleições antecipadas e até vetar legislações. Rebelo de Sousa, por exemplo, ele é conservador, está no cargo desde 2016, ele está impedido constitucionalmente de um terceiro mandato consecutivo. O presidente que deixa o cargo usou inclusive seus poderes para convocar eleições antecipadas 3 vezes, 2021, 2023 e no ano passado, em 2025, num período em que o país atravessou instabilidade política e sucessivas idas às urnas. Entre os principais nomes lá em Portugal, a gente cita André Ventura, de 42 anos, líder do partido de direita populista Chega. Ele é um ex-comentarista esportivo da TV por lá, que fundou um partido há cerca de 7 anos e o conduziu à posição de segunda maior força parlamentar em Portugal, com um discurso ali centrado em combate à corrupção e também à imigração. Temas, né, Marcelo e Danúbia, muito sensíveis no mundo inteiro nos dias atuais. Nada muito diferente daquilo que, por exemplo, aconteceu com as eleições americanas, Donald Trump. Os mesmos pilares, né? Corrupção e imigração. Também citamos João Cotrim de Figueiredo, de 64 anos. Ele é um eurodeputado da Iniciativa Liberal, defende aí a redução de impostos, maior flexibilidade para o mercado de trabalho. A campanha dele, inclusive, enfrentou um revés quando uma ex-assessora o acusou de agressão sexual em uma publicação online que foi posteriormente apagada. Ele negou as acusações, classificou, inclusive, como tentativa de minar a sua candidatura. Um outro nome central nessa eleição em Portugal, nesse momento, é António José Seguro, de 63 anos, ex-líder do Partido Socialista, que deixou a linha de frente após perder a liderança lá atrás, em 2014. Daí ele lançou a candidatura dele em junho do ano passado, apresentando-se como representante de uma esquerda, abre aspas, moderna e moderada, fecha aspas, em oposição ao chamado avanço populista lá em Portugal. Nessa lista de candidaturas, como eu disse, são 11, tem muita gente, é um grupo muito grande, mas hoje centenas de milhares de portugueses e de cidadãos portugueses, né, a gente de outras nacionalidades, mas que se tornaram portugueses, vão às urnas para escolher o próximo presidente do Brasil. E, Marcelo, a gente vai acompanhar isso aqui ao longo da programação da Jovem Pan hoje, claro, a repercussão nos próximos dias também. E acordando a Flórida, né, Eliseu? Nem amanheceu ainda aí, você já falando conosco. Tá frio aí, Eliseu? Rapaz, vou te falar.
Tá escuro ainda, aqui é inverno, né, no hemisfério norte, então os dias são mais curtos e as noites são mais longas. São 6h32 da manhã agora, nesse momento, aqui na costa leste do país, mas como quem nos acompanha em vídeo consegue perceber, não há sequer luz lá fora, escuridão total. E friozinho, viu, Marcelo? Esses dias, aliás, essa semana inteira, foi muito gelada por aqui. Salvo engano, na terça-feira batemos 0 graus Celsius. A média está ali 5, 7 graus Celsius. Hoje eu ouso dizer que está um pouco mais quentinho, com 13 graus Celsius. Atípico, né? Porque a Flórida é conhecida como Sunshine State, o estado do sol, mas pelo visto o sol por aqui tá igual de novela, cenográfico, viu? Tá legal, Eliseu Caetano, daqui a pouco ele retorna conosco ao vivo, ainda dentro da programação da Jovem Pan. E para a gente conversar, né, sobre esse assunto, eleições em Portugal, a gente recebe no Jornal da Manhã o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Igor, seja muito bem-vindo. Eu começo perguntando a respeito, né, dessa primeira vez em quase 40 anos que pode ser que Portugal tenha ali segundo turno. Dos 5 candidatos mais bem colocados, apenas um vem de partido centro-esquerda. Eu gostaria da sua análise, né, nesse cenário. Muito bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E olha, é realmente um cenário muito diferente do que a gente está acontecendo e vendo em Portugal. Primeiro, que as últimas sondagens eleitorais, tanto os trackings de televisões quanto as pesquisas mesmo, mostram que todos os candidatos, pelo menos, têm uma chance real. Apesar de serem divididos em 2 grupos, o primeiro aí com 4, 5 dos 11, a diferença é entre 5, 6 pontos que variam diariamente, diferentemente do Brasil, onde a gente está vendo uma espécie de consolidação de votos. Já nas últimas eleições, em Portugal está sendo bem diferente. Agora, o que chama a atenção é que, de fato, André Ventura, que teve uma grande força eleitoral do Chega nas eleições parlamentares, tornando o partido a segunda força política, atrás apenas da força de Luís Montenegro, com a Aliança Democrática de centro-direita que governa hoje Portugal. Se isso se torna uma realidade, André Ventura vira presidente de Portugal, isso dá um recado muito grande da sociedade portuguesa e pode sim fazer com que o Chega pode se tornar a principal força política nas próximas eleições. Esse movimento mostra que isso não acontece só em Portugal, mas a gente vê isso repetindo na França, com Marine Le Pen, o Rassemblement National, Jordan Batelá, que se tornou agora um dos líderes que poderá suceder, é o mais bem cotado para suceder Emmanuel Macron. E a mesma coisa acontece também no Reino Unido, com o Reform UK de Nigel Farage. Os partidos têm uma visão muito clara, uma direita muito mais radical, anti-imigração e com a visão de que há uma corrupção, há um sistema podre e que esses países na Europa estão ficando para trás no resto do mundo. A mensagem é muito parecida. O grande problema é que não há uma visão clara de que como eles vão resolver esse problema. Eles conseguem, de fato, e aí eu acho que é muito claro isso, trazer para si a indignação da população. Agora, transformar essa indignação em resolução clara de problemas, aí não, eu acho que isso seria muito mais difícil. Mas Portugal vai ter um segundo turno, né? Contrim de Figueiredo pode se tornar primeiro-ministro, pode se tornar presidente, que é uma pessoa muito mais centrada, né, da iniciativa liberal, centro-direita, mas é um ponto também importante. O presidente de Portugal, ele é chefe de Estado, não chefe de governo. Então, ele pode vetar leis, ele pode fazer complementações, mas ele não administra mesmo a máquina portuguesa. E isso vai continuar sendo ao cargo de Luís Montenegro, da Aliança Democrática, que recentemente passou por um escândalo de corrupção, foi reeleito e mostra uma capacidade de força política, apesar de tudo. Então, pode ser uma mudança importante em Portugal, uma mudança muito simbólica, mas não afeta diretamente a administração portuguesa, mesmo que André Ventura se torne presidente. Igor, bom dia. A gente observa o seguinte, a questão da violência, né, já marcou
as eleições municipais aqui no Brasil, o tema normalmente era tratado, claro, na esfera do governo estadual, na esfera federal, e novamente nós teremos aí a repetição dessa sensação de insegurança que a gente vive no dia a dia praticamente em todo o Brasil. E aí parece que na Europa esse avanço da direita tem a ver justamente contra a imigração e também reflexos no dia a dia da população com a violência que cresce também. Claro, eu acho que isso é um ponto fundamental. E aí são estatísticas que, infelizmente, não se negam. Quando a gente olha estatísticas de assaltos, estatísticas de roubos, estatísticas de estupros e de crimes letais, esses números são muito maiores na comunidade imigrante. E isso tem diversos motivos, né? O primeiro é uma dificuldade de integração dessa comunidade imigrante, uma falta de triagem em muitos casos dessa comunidade imigrante que veio muitas vezes fugida de conflitos no Oriente Médio ou na África, e uma falta de oportunidades reais, ou seja, muitos países europeus abriram suas portas para imigrantes sem qualquer tipo de controle, e é isso que esses líderes estão criticando, dizendo, olha, a falta de controle na imigração torna a situação mais violenta, torna as oportunidades difíceis, e quando você tem uma população que não consegue enxergar oportunidades, abre espaços para um aumento de roubos, um aumento da violência. Esse é o cartaz que está escrito dentro dessa população. Eu mesmo vi abertamente uma discussão de André Ventura com uma manifestante angolana legalizada, e ela dizendo que veio com a família legalizada, que não tem problemas, mas ela reconhecia que tinha uma comunidade, até mesmo da cidade dela, que estava extremamente inclinada em atos violentos. E André Ventura usou isso como efeito, dizendo, olha, nós temos aqui imigrantes que fazem parte da nossa sociedade, que se integram, que respeitam nossas leis e nossos costumes, e tem aqueles que não têm respeito algum pela Organização Social de Portugal. E isso está ressonando muito dentro da sociedade. Então, obviamente, isso provavelmente devem ser já em leis mais duras de imigração, em penas mais radicais. E a ideia é que isso poderia melhorar a questão da violência, ou seja, tornar o país menos aprazível para a imigração, e isso se tornaria, de uma certa maneira, diminuiria os índices de violência. Mas é interessante porque Portugal é um dos países que menos sofre. Primeiro, está na periferia da Europa. Segundo, a língua portuguesa não é uma língua tão comum assim em relação ao inglês ou ao francês, mas, obviamente, se tornou uma pauta e uma bandeira que vai, sim, ser levada a cabo até o segundo turno das eleições. Provavelmente ela não vai ser resolvida agora, então a gente vai ter que aguardar. Mas, sim, violência e imigração se tornaram temas extremamente interligados, né? E uma outra pessoa que começou como favorito, mas caiu radicalmente, foi o comentarista político Luiz Marques Mendes. A gente está vendo aí fotos dele, que tem uma ligação muito grande com Luiz Montenegro e a Aliança Democrática, mas caiu muito depois de acusações de que seria um lobista dentro da presidência da República. Ele mesmo abriu os seus negócios, disse quem seriam seus clientes, mas mesmo assim teve uma queda vertiginosa. Era, até o início da campanha, um dos principais frontrunners, mas sua queda abriu espaço para outros competidores, e que de fato a gente ainda não sabe o resultado. Porém, é importante dizer, eleições presidenciais em Portugal estão, não diria preciosas, né? Mas tão surpreendentes como estão sendo agora. Pode ser também a surpresa de quem seriam os dois líderes para irem para o segundo turno. Apesar da visão de Ventura, de estar, sim, com um bloco econômico e social pré-estabelecido, a gente ainda pode ter reviravoltas agora, nos 45 do segundo tempo. Igor, a Mônica Rosenberg nos acompanha nesse Jornal da Manhã. Ela também tem uma pergunta para você. Mônica. Igor, bom dia. Você falou aí dessa ida para a direita, né? Dessa tendência de partidos de extrema direita que estão ganhando força. Tem também a Giorgia Meloni na Itália. Isso é muito claro. Inclusive, o contraponto a eles tem sido uma centro-esquerda, né? Aquela extrema esquerda mais comunista. Países como Coreia do Norte e Cuba só se mantém pela força, não há possibilidade de democracia. Os fatos mostram isso. Então, está havendo essa guinada à direita. Você acredita
acredita, você falou aí que a corrupção continua sendo um grande problema e a corrupção não é uma pauta só da direita, né? Nós sabemos que existem muitos políticos na direita, inclusive no Brasil, que estão envolvidos em escândalos de corrupção. Você citou mesmo, lá em Portugal teve escândalos. Então, o que vai acontecer com o mundo? A hora que as pessoas enxergarem que mesmo na extrema-direita há corrupção, você acredita que vai ter um movimento pendular e vai voltar para a esquerda? Ou a gente pode ter uma esperança de que finalmente volte para o meio e comece a haver uma conversa de políticos de centro-esquerda com políticos de centro-direita, buscando soluções para esses países, com menos lacração, menos gritaria e menos polarização? Ou vai pender de novo para a esquerda e aí vão achar que se a direita não resolveu, vamos para a esquerda que a esquerda resolve? Olha, eu acho que essa terceira via, ela existe, mas ela precisa ser trabalhada. A gente vê isso no Brasil, né, que basicamente não existe mais terceira via de centro-direita, mas eu concordo com você. Eu acho que o mundo inteiro está olhando para até mesmo a eleição de Donald Trump foi isso também, né? Como é que eu posso dizer? Uma direita e extrema-direita, eu acho que são dois polos diferentes. Eu queria dizer até a situação de Giorgia Meloni, né? Porque Meloni ganhou as eleições como extrema-direita, recuou para um campo mais de direita tradicional e hoje é a principal líder da Europa, com resultados impressionantes na Itália. A Itália se tornou mais respeitada, economicamente mais pujante e estável. Ela trouxe uma estabilidade que a política italiana não via há bastante tempo, e eu acho que isso é importante. Agora, eu acho sim que existe uma espécie de movimento pendular. Esses países estão olhando na extrema-direita e na direita uma possibilidade de renovação, mas esse é o ponto. Quais desses países vão conseguir entregar? A Itália está entregando. Não acho que a Itália vai voltar para o centro ou para a esquerda tão cedo. Acho que a Itália vai ficar muito tempo na direita, porque está entregando resultados. Agora, não sei cada um dos países. Eu acho que isso vai ser, como é que eu posso dizer, específico em cada situação. A própria Argentina aqui, acho que Milei está conseguindo resultados e pode ser que continue dentro desse foco da sua própria direita. A Europa é mais complicado. A gente tem eleições parlamentaristas na sua maioria e que o humor da população rapidamente se altera. Eles não esperam 5, 6 anos para poder ter resoluções. Ou a resolução vem rápida ou o governo cai. Então, eu acho que tem uma visão mais ou menos aí. Grande parte da população está apostando em soluções políticas de direita e de extrema-direita, mas eu não acho que voltaria para a esquerda. Eu acho que sim, teria uma tentativa de encontrar um caminho de centro. Acho que mais chama a atenção, talvez, seja o Reino Unido, já que depois do Brexit, tanto conservadores quanto o Partido Trabalhista falharam miseravelmente, nenhum teve a coragem de dizer que o Brexit não deu certo, e Nigel Farage surge num terceiro partido que virou, hoje nas pesquisas, a principal força política no Reino Unido, que não é nem o centro, é muito mais uma ultradireita, que a gente não sabe bem o que vai acontecer. Então, de fato, acho que as pessoas e as democracias estão procurando novas soluções. Mas o problema aí, eu não acho que está em resoluções de direita ou de esquerda, mas sim numa necessidade de reorganizar o pacto político. Ou seja, os governos têm que trabalhar para as suas populações, não a população trabalhar para os seus governos. A gente vê muito isso no Brasil. Eu gosto de dizer que ou a gente tem uma mudança radical de como os impostos e a maneira como as pessoas se sentem representadas e resolutivas nos seus problemas sociais mudam, ou nenhum país consegue ter estabilidade política.